Beleza, então vamos lá. O que eu falei na última aula foi basicamente a partir do capítulo 4, tá bom? Figuras de pausa. Na primeira aula a gente tinha falado aqui sobre as claves, sobre o posicionamento das notas, definições, a parte bem teórica mesmo, bem elementar. E aqui, no capítulo 4 da última aula, a gente começou a falar sobre as figuras, né, de nota e de pausa, né? Toda Sim, figura vai ter a sua correspondente, então toda nota, por exemplo, toda nota vai ter a sua correspondente de pausa. Então, ó, a gente pode ver que existe a figura da nota, que é essa bolinha aqui, e a figura da pausa, que é esse outro símbolo aqui. As notas sempre vão ser essa bolinha e elas podem ser com menos detalhes como essa, tanto com mais detalhes como essa. O nível de detalhes da nota determina para a gente um fator muito importante que eu falei lá na primeira aula, que é a duração do som. Então, notas com menos detalhes duram mais, notas com mais detalhes duram menos. Então, ó, vamos ouvir uma vez de uma maneira bem exemplificada, ó. A nota dura bastante tempo. sim. Agora, se a gente pegar e colocar várias dessa aqui, ó como elas são rápidas. Então, Sim. quanto mais detalhes na nota, maior vai ser a velocidade delas. Ela vai durar menos, tá bom? Até aí tranquilo, né? Sim, tudo As bem. notas e suas pausas, elas têm os nomes próprios, tá bom? Cada figura vai ter um nome próprio, que é isso que está dito no livro. Então, essa daqui é a semibreve, ela é a nota de maior duração que a gente tem. A Sim. mínima, que é a mesma coisa da semibreve, só que com uma haste adicionada. A semínima, a gente pinta a parte de dentro dela. A colcheia adiciona uma bandeirola, que é essa curvinha aqui. Tá. E a partir de então, adiciona-se apenas mais uma bandeirola. Então, quanto menor for o valor, vai adicionando mais bandeirolas. Então, a gente pode ver que a colcheia tem uma, a semicolcheia tem duas, a fusa tem três, a semifusa tem quatro. Existe ainda a quartifusa, que não está escrito aqui, que tem cinco bandeirolas. Como se dá essa duração de cada nota? Sempre vai ser por equivalência. Então, vamos supor que essa daqui valha 8. Se essa daqui valer 8, essa daqui Tá. vai valer 4. Esse daqui vai valer 2. E assim por diante. Se essa daqui valer, sei lá, 40, 40, essa daqui vai valer 20. Essa daqui vai valer 10, essa daqui vai valer 5 e assim por diante. Tá. E até aí tranquilo, né? Aham, até aí tudo bem. Então, por exemplo, se a gente vê uma nota. Deixa eu deletar isso aqui. A gente vê uma nota dessa e uma nota dessa, logo em seguida a gente vai saber que essa daqui tem metade do valor dessa. Se a gente vê uma dessa daqui, metade do valor, o livro ele vai exemplificar pra gente, ó, exatamente como que funciona essa duração de cada nota e como elas equivalem entre si. Então, duas dessas são uma dessa, duas dessas são uma dessa, duas colcheias, uma semínima, duas semicolcheias, uma colcheia, duas fusas, uma semicolcheia, duas semifusas, uma fusa e assim por diante. Até aí tudo bem? Até aí tudo Tranquilo? bem. Sim. Na música instrumental, principalmente, é muito comum a gente unir as bandeirolas. Então, ó, ao invés da gente pegar e, e escrever a nota assim, ó, cada uma com suas bandeirolinhas, tá vendo? Sim, sim. Separadinhas, como se fosse Você aqui, junta tudo. a gente junta tudo. Então, ó, se eu escrever a nota, ó, elas vão ficar juntinhas. Isso para quê? Isso é muito mais rápido da gente escrever à mão, é muito mais rápido para quem está lendo a partitura entender também,
porque mais pra frente a gente vai aprender sobre o compasso e a junção dessas bandeirolas não é por acaso. Existem momentos em que a gente vai juntar de 2 em 2, de 4 em 4, de 8 em 8, de 3 em 3, de 6 em 6 e assim por diante. Vai haver uma razão para facilitar tanto para quem escreve quanto para quem lê. Beleza? Entendi, beleza. Todas as suas figuras, né, de notas com suas respectivas durações vão ter as equivalentes de pausa. Que o nome simplesmente vai ser pausa de Tananã. Então, se essa figura chamar Arlindo, vai ser pausa de Arlindo. Então, essa daqui é semibreve, nada mais é do que a pausa de semibreve. A mínima, pausa de mínima e assim por diante, tá bom? As figuras elas de pausa são exatamente como estão escritos aqui no livro. A de semibreve é um traço na quarta linha, de cima para baixo, tá vendo que ele encosta levemente na quarta linha. Sim. A pausa de mínima é na linha do meio, pouquinho acima. A pausa de semínima, ela é esse símbolo aqui que alguns desenham como se fosse uma gaivota de lado. Eu faço geralmente assim, ó. É comum o pessoal escrever dessa forma, assim. Faz como se você fosse desenhar um 3, mas na hora da última voltinha do 3 você puxa aqui para trás. Essa coisinha é assim que ficaria isso escrito à mão. Pausa de cocheia é uma quase bolinha com um risco. Então você faz uma curvinha e um risco. E a partir da colcheia a mesma história, como se cada uma dessa fosse uma bandeirola. Então se for de semicolcheia, difusa, de semifusa e assim por diante, tá bom? Aqui tá horroroso, mas no livro tá bonitinho, dá para entender legal. Alguma dúvida? Até aí tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem? E eu virei ter alguma coisa. Agora sim. Tudo bem, Jéssica? Boa noite. Eu não vi a hora que você entrou, mas que bom que estamos todos aqui. Eu estou dando uma leve revisão aqui e a gente vai prosseguir. Hoje o nosso objetivo é chegar no capítulo 6, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula. Dito isso, existem notas que duram mais ou menos do que as que estão escritas no livro, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Tá na aula passada, que quiser dar uma olhada. Uhum. Sim, Muito depois eu importante. vou ver a videoaula lá. Tranquilo. Vamos só dar uma leve revisada aí para a gente conseguir seguir para o próximo capítulo. Ligadura, ponto de aumento, ponto de diminuição, ponto duplo de diminuição, fermata, etc. Ligadura é uma linha que liga duas notas ou mais. Existem dois tipos de ligadura: ligadura de frase e ligadura de valor. Ligadura de valor nada mais é do que estender o valor das notas que estão dentro da ligadura. Então, se eu tenho, por exemplo, uma nota que vale 2 e uma nota que vale outra nota que vale 2, uma do lado da outra, ambas dentro de uma ligadura, ou seja, ambas dentro desse arco aqui, pode ser representado assim ou pode ser representado assim também, se a nossa haste for para cima. Tanto faz. Quer dizer que essa vale 2, essa vale 2, então isso aqui é a mesma coisa que uma grande nota que vale 4. E assim por diante, se tiver notas 4 dessas dentro de uma ligadura, também vai ser, e assim por diante, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma nota que, vamos citar por exemplo, se ela valer 2, essa daqui valeria por equivalência meio. Essa vale 2, essa vale 1, essa vale meio. Então, meio vai ser a mesma coisa que uma grande nota que vale 2,5. E assim por diante. Isso aqui vai ser como uma nota que vale 1,5. Essa daqui vai ser uma nota que vale 3,1/4. Ou seja, 2 mais 1 mais 1/4. Essa vai ser uma grande nota de 2, 4, 6, 7 tempos. E assim por diante, tá bom? Tá. Pausas não tem por que ligar, é contraintuitivo, tá bom? A ligadura ela serve para conectar dois sons. Então, vamos supor dois sons que valham 2. 1, 2, 1,
colocar uma ligadura, vai ser 1, 2, 1, 2. Você vai escutar um grande som. Se a pausa é a ausência de som, é impossível ligar, porque é o nada, é o vazio, tá bom? Até aí tranquilo? Sim. Essa é a ligadura de valor, tá? A ligadura de frase a gente vai ver mais pra frente. Ponto de aumento. Ponto de aumento é um ponto que aumenta metade do valor da nota. Então, se é uma nota que vale 2, ela vai valer 3. Então, como que a gente pode pensar nisso? A nota vale 2. Metade de 2 é 1. Então, a nota vai ser 3. Se a nota valer 4, metade de 4 é 2. Então, a nota vai valer 6 e assim por diante, tá bom? Isso vai ser equivalente em todos os momentos. Isso também pode ser aplicado às pausas. Diferentemente da ligadura, que não tem como, a pausa pode sim ser ligada. Ser ligada não, ser aumentada. Por quê? Igual a gente mede a duração do tempo, a gente mede a duração do silêncio. As notas têm o seu tempo medido e o silêncio também tem o seu tempo medido através das pausas. Então a gente pode aumentar ou diminuir o valor. Até aí tranquilo? Tudo bem? Sim. Aham. Geralmente, uma coisa muito importante que a gente vai chegar, inclusive no capítulo de hoje, é algumas notas, né? Quando ela não tiver esse ponto de aumento, quando ela for a nota, entre aspas, normal, convencional, sem nenhum ponto de aumento, a gente vai chamar de valor simples. Isso aqui, ó, valor simples. Valor simples é tudo que pode ser dividido por 2, sempre. Tudo que a gente vê na música, no geral, se é valor simples, é múltiplo de 2. Então pode ser dividido ou também pode ser multiplicado por 2. Se a nota vai ter um ponto, como essas daqui, por exemplo, a gente vai chamar de valor composto. Por quê? Se a gente pegar o princípio de que essa nota aqui é a mesma coisa que uma dessa e uma dessa, porque o que esse ponto fez, né? Esse ponto pegou uma nota que é a mínima, então vamos supor que ela valha 2. Se o ponto de aumento aumenta sua metade, ela vai valer 3. Só que qual nota que vale 3 também? Que poderia valer 3? 3 notas dessa. Ou talvez, por exemplo, 6 dessa daqui, da colcheia. Ou 12 dessa daqui e assim por diante. Então, por que a gente chama de valor composto? Porque a gente sempre vai dividir por 3. Como o ponto de aumento aumentou sua metade, agora que ela não vale mais 2, ela vale 3, então a forma mais fácil de se fazer a divisão é sempre por 3 e não mais por 2, tá bom? Até aí tranquilo? Esse princípio de o valor simples ser dividido por 2 e o valor composto ser dividido por 3 vai ser importante daqui a um tempinho. Existe o ponto duplo de aumento, tá bom? O ponto duplo de aumento nada mais é do que um ponto sobre o ponto. Então, ó, se a gente supor que a nota aqui vale 2, a gente vai adicionar metade dela, que é 1, e depois vai adicionar metade de 1, que é meio, tá bom? Ou seja, o ponto aumentou metade dela e o ponto aumentou metade da segunda nota, tá bom? Então, teoricamente, se botasse mais um ponto, ia aumentar metade dessa aqui e assim por diante. Tranquilo? Sim. Então, vamos prosseguir. É bem comum a gente ver ponto duplo de aumento, tá? Geralmente, o ponto normal de aumento, que é esse que torna as coisas compostas divisíveis por 3, é bem comum, mas o ponto duplo, geralmente os compositores eles vão optar por escrever, ao invés disso aqui, escrever isso aqui, ó, vai ficar mais fácil para o intérprete conseguir tocar a música. Geralmente, ou assim como está escrito, perdão, ou assim como está escrito, ou um ponto de aumento
E a nota que seria a do segundo ponto de aumento, ele vai escrever ela por extenso e só fazer uma ligadura. Então, ao invés de colocar uma grande nota de 3 tempos e meio com isso aqui, ele vai escrever uma de 3 e só ligar mais uma nota de meio tempo. Geralmente isso fica bem mais fácil, ponto duplo de aumento confunde na hora de ler, mas pode ser que apareça. Fermata é esse símbolozinho aqui que vai sobre a nota. Ele teoricamente aumenta o dobro da nota, mas esse aumento ele pode ser ao bom gosto do intérprete. Então eu tô tocando uma música, sei lá. Aí essa nota aguda tem uma fermata. Eu posso tocar. Posso aumentar quanto eu quiser. Se eu quiser segurar 1 ano, sei lá. Isso é muito a gosto do intérprete. Você pode segurar menos, você pode segurar mais. Vai do seu bom gosto, tá bom? O ponto em cima ou embaixo da cabeça da nota, ou seja, a bolinha da nota, também pode ser chamado de staccato, ele nada mais é do que o que a gente chama de ponto de diminuição. Teoricamente, ele diminui metade do valor da nota. Então, se a nota vale 1, ela passa a valer meio. Se a nota vale meio, ela passa a valer 1/4 e assim por diante. Mas é bem comum esse ponto também querer dizer pra gente a forma com que a nota é tocada. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, em instrumentos diferentes, esse ponto é interpretado de formas diferentes. No violino, por exemplo, a gente toca a nota e o arco sai da corda. Mas também pode ser tocado com um leve ataque na ponta. Várias formas de se tocar. E isso muda a forma que a nota é pronunciada, a articulação da nota. Então, o ponto de diminuição, o staccato, ele sim diminui metade do valor da nota, mas mais pra frente a gente vai ver que ele é muito além disso, tá bom? Alguma dúvida? Até aí tá tranquilo? Então vamos seguir. Agora um dos capítulos mais importantes, tá bom? É o capítulo de compasso. O que é o compasso? O compasso ele vai ser a divisão em que a música ela é organizada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? São seções, geralmente de duração igual, ele diz aqui igual ou variável, mas costumeiramente vão ser todos de duração igual, tá bom? Quando for de duração variável, vão ser casos bem específicos, tá? Por enquanto, vão ser de duração igual entre si. Então, se toda música tem compassos que valem tananã, todos eles vão valer tananã. Não vai ter um que vai valer tananã vezes 3. Se houver, vai estar escrito na música, este compasso aqui é uma exceção à regra, tá bom? Vai ter uma forma de se representar isso. Então, como que a gente pode entender o compasso? Se a gente partir do princípio em que, sei lá, a semínima vale 1, então, dentro de cada compasso, aqui a gente tem duas notas. Então, 1 mais 1, 2. Então, dentro de cada compasso a gente tem 2 tempos. Se a semínima nesse caso vale 6, então dentro de cada compasso a gente tem 12 tempos. Se a semínima valer 400, então dentro de cada compasso a gente tem 800. Para a gente entender essa relação de equivalência, tá bom? Como que o compasso é representado na música? Geralmente a gente vai representar ele através de uma barra que corta na vertical o pentagrama. Então, ó, a cada tantos tempos a gente vai ter uma barrinha dessa aqui, tá bom? Essa barra é a barra comum de compasso, tá bom? Além dela, existem outros tipos de barra, que é a barra dupla, que ela separa seções da música, e a barra de finalização, que ela é igual à barra dupla, só que a segunda linha dela vai ser mais grossa. Ela indica que ali é o último compasso da música. Depois daquele momento, não tem mais música dali pra frente. Não sei se aqui vai ter, ó, tem uma barra. E daqui pra frente não existe nada, tá bom? É só o final da música. Alguns compassos vão ter classificações, tá bom? Lembra que a gente falou do simples e do composto, que alguns têm
Duração simples, duração composta. Duração simples é dividido por 2 e composta é dividido por 3. Isso vai acontecer no compasso principalmente, tá bom? Mas vamos ver primeiro como funcionam os tempos de cada compasso. Então, um compasso que tem 2 tempos vai ser chamado de binário, de 3 tempos ternário, de 4 tempos quaternário, de 5 tempos quinário e setenário e assim por diante. Podem ter mais, podem, com certeza, mas a partir do momento que a gente passar do 7, a gente entra na relação de equivalência. Então, um compasso com 8 tempos, se a gente dividir pela metade, vai ser a mesma coisa que um compasso de 4 tempos, tá bom? Ele vai soar da mesma forma. Então, vamos ver como isso acontece na prática. Então, por exemplo, esse aqui é um compasso 4x4, tá bom? Nesse momento. Então, vamos tocar 4 notas. Se a gente tocar essas 4 notas, geralmente em um compasso 4x4, o primeiro e o terceiro tempo vão ser os tempos fortes, os tempos que marcam o compasso. Então, 1, 2, 3, 4. A gente consegue perceber bem nitidamente que o primeiro tempo marca o início do compasso. Todo mundo consegue perceber como funciona? Outros compassos que a gente consegue identificar também essa mesma relação. O compasso binário. O compasso binário ele também vai ter a mesma relação com o quaternário, de equivalência, tá bom? Só que no quaternário a gente vai ter 4 tempos dentro de 4 compassos. E no binário a gente vai ter 2. Então, aqui a relação já vai ser diferente. Ao invés de ser 1, 2, 3, 4, vai ser 1, 2, 1, 2. Geralmente músicas com tom marcial costumam usar compassos binários, tá bom? Então, marchinhas de carnaval, músicas militares. Por quê? Perdão, compasso binário. Por que músicas marciais utilizam compasso binário? Porque a gente tem 2 pernas sempre que andam. Então, tipo, 1, 2, 1, 2. O compasso binário fica fácil de você encaixar a música com a marcha das pessoas andando. Então, tanto no carnaval quanto aí nas músicas militares, vai ser bem comum a gente encontrar músicas com compasso binário. Compasso ternário. Aqui vão ter 3 tempos dentro de cada compasso, o que isso nos dá o primeiro sendo forte e os 2 seguintes sendo fracos. Então, vou colocar até mais notinhas aqui. O compasso ternário geralmente ele é usado em valsas, em danças, em coisas relacionadas à dança, tá bom? Tudo que for relacionado ao dançar é bem comum usar o compasso ternário. Então, valsas vienenses, sabe? Essas valsas, valsa das flores. Vamos até colocar um exemplo para vocês, para a gente conseguir escutar de uma maneira bem prática. Aqui diz que a reunião vai terminar em 10 minutos por causa do Zoom, mas não tem problema. Então vamos ouvir um pouquinho da famosa Valsa das Flores do Tchaikovsky. A gente vai conseguir ouvir direitinho como funciona esse compasso ternário. Vocês conseguem ouvir o som? Sim. Vou passar a cadência da arma. Conseguem ouvir que o acompanhamento, ó, escuta as cordas tocando no fundo. Tum, tchá, tchá, tum, tchá, tchá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem os sopros aí solando. Tem a seção de cordas fazendo esse acompanhamento, marcando o compasso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Dá para ouvir bem? Vocês conseguem entender como funciona essa questão do ternário? Sim. Então, tranquilo. Músicas aí que possam ter o compasso binário, deixa eu pensar. Já sei. Vocês vão perceber, é uma música Quem aposta com de Betfair, carnaval. O jogo é outro. Alinhe seus dentes em cerca de 8 meses com o aparelho invisível Soul Smile. Dentes retinhos. É uma música de carnaval, então tentem sentir o pulso binário, ou seja, 1, 2, 1, 2. Ele vai cantar. Lá, 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 tan, tan, tan. Sempre vai ser como se fosse os pés de uma pessoa caminhando. E até a caixa, ó, marcando a marcha. Quem é você? E assim por diante, tá bom? Alguma dúvida sobre o compasso binário? Até aí tudo bem? Sim. Agora tá tranquilo. Oi? E agora tá tranquilo. Beleza. O compasso quaternário, pessoal, ele nada vai ser do que o dobro do binário. Então, a sensação vai ser muito parecida, tá bom? Muito, muito, muito parecida. Compassos quinários e compassos setenários, aqui a questão vai ser diferente, tá bom? O quinário nada mais do que vai ser a soma de um 2 com 3, ou seja, um binário mais um ternário, ou o contrário, ternário mais binário. E o setenário é um 4 com 3 ou 3 com 4, tá bom? Esses compassos quinários e setenários, eles são bem incomuns, tá bom, pessoal? O que a gente mais vai encontrar nas músicas é binário, ternário e quaternário. Mas vamos dar uma escutada em compasso quinário e setenário, ó. Uma música boa. Deixa eu pensar. Essa aqui. Não sei quem aí já viu O Senhor dos Anéis. O tema desse velho aqui, o Saruman, ele é em 5. Ele é quinário, tá bom? A gente tenta escutar o tambor tocando 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente contar um compasso quinário, geralmente a gente conta ou 2 e 3 ou 3 e 2, tá bom? Porque contar até 5 em um momento que a gente está tocando música e tem que pensar ao mesmo tempo, fica muita informação. Vamos ouvir uma vez. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Conseguem ouvir os 5 tempos que tem cada compasso? Conseguem sentir como acontece cada compasso? A divisão da música? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Agora é um compasso setenário, uma música bem famosa. Essa daqui do Pink Floyd. Tem compasso setenário. O baixo. Do you love Gantt charts? Here's how. O baixo toca as 7 notas, então vai ficar muito fácil da gente conseguir discernir, tá bom? O compasso setenário. Um, dois, três. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Geralmente esse quinário e setenário vão ser músicas aí bem específicas. Então, por exemplo, O Senhor dos Anéis, o quinário ele é uma música, um compasso muito utilizado
em músicas que querem passar a sensação ritualística. Então, coisas, entre aspas, profanas, mais relacionadas a rituais, vão utilizar o quinário para dar essa sensação. Já o setenário vão ser, assim, compositores que têm questões mais experimentais mesmo, ou são bem, sabe, vanguarda, querem experimentar coisas novas, mas na grande música, assim, popular que a gente vê na rádio, na internet, vai ser bem difícil de ver, tá bom? Alguma dúvida? Até aí tudo certo? Então, vamos continuar, tá bom? Então, revisando aqui, o compasso nada mais é do que essas seções, essas divisões da música em blocos. E os blocos sempre vão ter valores iguais. Então, esse exemplo aqui, um bloco de 4 tempos, outro bloco de 4 tempos e outro bloco de 4 tempos. Por que o compasso é importante, pessoal? Se o compasso, por exemplo, for 3/4, o número de cima sempre vai nos dizer quantos tempos, né, vai ter dentro de cada compasso. Então, dentro de cada compasso, sempre vai precisar ter 3 tempos, no caso do 3/4. No caso do 4/4, que é esse caso aqui, por exemplo, sempre vai precisar ter 4 tempos. Isso vai ser uma regra de cada música, particular de cada música. Se vocês virem um compasso que 3/4 tiver 4 tempos, vai estar errado, porque a gente excedeu o valor do compasso. Ou se tiver menos, tiver 2, 2,5, também vai estar errado, porque a gente não bateu o valor final do compasso que ele pede, tá bom? Então, dito isso, a gente sempre tem que preencher o valor exato de cada compasso. Então, como que a gente preenche o valor exato de cada compasso? Com as notas e seus valores. Então, se eu tenho um 3/4, nesse caso, eu preciso de dentro de cada compasso ter 3 tempos. Se essa nota vale 1, eu posso usar 3 delas. Se essa nota vale meio, eu posso usar, sei lá, 6 delas. Se eu pegar essa nota aqui que vale 1/4, eu posso usar 12 delas, tá bom? Então, 4, 8, 12 e assim por diante. Sempre nessas relações de equivalência que a gente viu lá nas figuras das notas, tá bom? Isso vai ser muito importante. Alguma dúvida? Até aí, tudo bem? Dito essa questão aqui das equivalências, para a gente compor uma música, a gente pode sim variar, pode e deve variar o valor das notas utilizadas. Então, eu posso usar uma nota que vale 1, depois 2 que valem meio, e aqui eu posso colocar 4 notas que valham 1/4. Então, ó, essas 4 valem 1/4. Se eu somar isso aqui, eu tenho, perdão, essa daqui vale 1.